seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje no nosso quadro Sem Filtro, a gente vai conversar sobre pirueta. Seja muito bem-vinda, Tia Ju, para o nosso quadro Sem Filtro. Estou chegando rodopiando. Tô vendo. Então vamos lá conversar sobre pirueta sem filtro. Adoro, bora lá. Ó, a primeira pergunta logo de cara. Pirueta é um grande amor ou pirueta é um grande medo de uma bailarina? Por que eu tô te perguntando isso? Por que dessa pergunta? Porque assim, eu vejo que a proporção de dúvida que chega de pirueta não se compara com as dúvidas de outros passos. Aí, na minha cabeça fica, isso é um amor incondicional pela pirueta ou é um pavor que as bailarinas têm pela pirueta? Me explica isso. É as duas coisas, Quem consegue girar muito cria um amor incondicional com pirueta. É uma relação, assim. E quem não consegue girar nada tem um pavor, um pânico. Então a pirueta gera amor e ódio, é isso? É uma relação bem... Não tem quem gosta mais ou menos, sabe? Entendi. Ou eu amo pirueta ou, Senhor, vamos lá. Mas eu acho que o fato de ter muitas perguntas sobre pirueta é um passo difícil, não é? Pirueta não é fácil. Pirueta é um passo difícil, né? É um passo muito composto, tem muitos detalhes ali para acontecer uma pirueta. Então acaba surgindo dúvidas com certeza. E também pelo fato de que pirueta é um passo essencial no balé. É essencial, uma bailarina que não gira pirueta, é difícil ela conseguir evoluir ali, entendeu? É um passo, você não ter perna alta, ai, vai lá. Você não ter balance, ai, vai lá. Mas você não ter pirueta, uma que seja, é complicado. Entendi. É bem complicado. Então é um pré-requisito, pelo menos, você conseguir girar uma pirueta. E aí quando essa uma não sai, ai, é um desespero real. Muito bem. Bom, eu não entendo muito de balé, então para eu me sintonizar, eu preciso que você explique algumas coisas para mim. Ok, vamos Em lá. que momento da aula que se trabalha a pirueta e qual que é o objetivo da pirueta no contexto todo? Na paçoca toda, qual que é o objetivo de se trabalhar a pirueta? Tá, bom, primeiro, vou responder de trás para frente, tá? O objetivo, assim, é ter piruetas numa coreografia, né, na aula mesmo, é um passo que diz ali mais ou menos qual é o nível técnico da bailarina. Entendi. Entende? Então, aulas muito iniciantes não vai ter pirueta, porque elas ainda não estão no estágio para apresentar esse passo que exige um nível técnico. Uhum. Então, ter piruetas numa coreografia faz a coreografia ter um... Dificulta e, assim, não é só dificultar, mas ela tem um peso maior, porque existe passos de complexidade ali, que é uma pirueta, por exemplo. Ter fouetté é um passo de complexidade, ter um saut de cheval é um passo de complexidade, enquanto a gente pode ter coreografias que não tenham tantos passos de complexidade. Entendi. Então, quando você apresenta uma coreografia, que nessa coreografia tem piruetas, tem outros giros, tem grandes saltos, e as bailarinas executam isso bem, significa que as bailarinas estão num nível técnico bacana. Quando você tem uma coreografia que não tem esses passos de complexidade, é um indicativo, não que isso seja real, mas é um indicativo de que talvez as bailarinas não tenham um nível técnico tão avançado. Entendi. Tá? Ou foi opção do coreógrafo não usar, ou elas não têm um nível técnico tão avançado e não pôde usar. Entendi. Né? Então, resumidamente, pirueta é um passo fundamental para a bailarina, né? Entendi. E aí, em qual momento que a gente trabalha isso na aula e tal? Como que funciona? É assim, a gente trabalha isso desde a hora que a gente entra na sala. Na minha concepção, desde a hora que a gente entra na sala, né? Porque para uma bailarina girar a pirueta, ela precisa ter... Agora eu vou longe, hein? Ela precisa ter personalidade. Sabe? Conte mais. Uma bailarina que, tipo, tem medinho de tudo e não sei o que. Ela não vai girar pirueta. Entende?
é um passo tão instável que ela não vai ter coragem para fazer. Então, a maneira como você já entra na sala já fala se você gira pirueta ou não. Entende? É um negócio assim, muito louco. Mas assim, como é que a gente trabalha isso em aula? A gente trabalha desde o começo mesmo, né? Eu preciso trabalhar um bom plié para ter uma boa pirueta. E o plié é um dos primeiros passos ali da barra. Eu preciso trabalhar um bom passé para ter uma boa pirueta. Então a gente trabalha desde o começo da aula, mas em qual momento da aula a pirueta em si acontece? Ela pode acontecer no final da barra, em alguns exercícios ali no final, em turmas mais avançadas, você consegue colocar uma pirueta durante um exercício de frappé ou durante um exercício de grand-battement, você consegue pôr uma pirueta, ou se não no centro da aula, e no centro da aula vai ter muitas piruetas, dependendo do nível técnico da turma. A pirueta ela pode acontecer ali tanto na barra quanto no centro, mas o trabalho para ela sair, ela acontece quase que durante a aula. Acontece na entrada da sala. Filha, levanta o queixo e entra que você precisa ter alinhamento para girar a pirueta. É bem isso. Entendi. Quase a hora que sai da cama já. Exatamente. Tá bom. Bom dia, você já está trabalhando a sua pirueta. Bom dia, toda alinhada, você vai precisar desse eixo. E pela sua experiência aí como professora, já passou trocentas bailarinas aí por você, quais são as 3 principais dificuldades das bailarinas nas piruetas? Cita só 3, não precisa fazer uma lista, são só 3. É difícil você escolher só 3, né? Mas as 3 principais. Eixo, né? Às vezes a bailarina ela tem a impulsão, ela tem o movimento de cabeça, mas ela não tem o eixo trabalhado para girar sem cair. Aí ela começa a girar e ela cai para um dos lados. Entendi. Né? Então esse acho que é o principal. Depois do eixo, a gente pode colocar ali um defeito, vamos dizer assim, um defeito que mais acontece é da impulsão para girar. Então, do plié, do passe rápido e tal. Então, a impulsão que precisa para poder girar, eu acho que é o segundo grau de gravidade ali de que a maioria das bailarinas erram, né? Então, uma bailarina que erra a pirueta, a primeira possibilidade, ela está errando o eixo. Entendi. Segunda possibilidade, ela está errando a impulsão para chegar na pirueta. Ou mais ou menos impulsão, é isso? Isso, ou mais ou menos. Medir a força que ela tem que pôr ali. Isso. E o terceiro ponto ali, o terceiro ponto é a velocidade. Às vezes ela tem até um eixo, ela até tem uma boa impulsão, mas ela não tem a velocidade certa para completar a pirueta. Entendi. Entende? Aí essa velocidade vem de alguns lugares. Eu não sei se você vai perguntar ou não. Pode, se você quiser explicar alguma coisa aí, pode explicar. Porque gente, assim, eu não entendo de velocidade de pirueta, então assim, não é uma pergunta tão específica que eu vou fazer, entendeu? Tá bom. Gente, nesse quadro Sem Filtro, a tia Ju vem aqui e me faz perguntas sobre um determinado assunto, no caso hoje é piruetas. Eu não sei quais são as perguntas, eu só sei o assunto, porque eu acho que assim fica um conteúdo mais voluntário, né, tia Ju, mais legal assim de ser entregue. E a tia Ju, ela não faz balé, então ela acompanha aulas de balé e tudo por conta de vários fatores, já teve escola de dança, apesar de não fazer balé. Mas a tia Ju, ela nunca pisou, ela nunca fez uma pirueta. Já fez uma pirueta, tia Ju? Nunca fez uma pirueta. Então as dúvidas dela são dúvidas assim bem básicas. E eu acho legal isso, porque às vezes das suas dúvidas básicas surgem raciocínios de coisas que a gente nunca tinha parado para pensar. A gente sempre tenta fazer, mas a gente nunca parou para pensar. Então eu acho muito legal. Então assim, na verdade, para a gente ter velocidade na pirueta, a gente precisa usar o movimento de cabeça e tronco. É isso que dá velocidade. E aí a gente entra num dos primeiros erros, assim, relacionado à velocidade. As pessoas acham que a velocidade vai vir do braço. E aí elas... É intuitivo, né, o braço. Vai lá buscar o mundo lá atrás para girar. E aí ela sai do eixo, aí tudo se desgraça, né? E aí é uma coisa. Então, a velocidade da pirueta, ela vem do movimento do tronco na hora que a gente bate a cabeça. Né? Pra gente bater a cabeça, o meu tronco tem que girar. Então, nesse mecanismo é que acontece a velocidade. Quanto mais rápido eu consigo bater a cabeça e
diretamente virar o meu tronco, mais rápido é a minha pirueta. Entendi. Show. E dessas 3 principais dificuldades aí, eixo, impulsão e velocidade, a gente consegue trabalhá-las? A gente consegue melhorar? Graças a Deus, sim. Graças a Deus, sim. Senão eu seria uma pessoa que não giraria pirueta até hoje. Porque, assim, nunca foi uma facilidade pra mim, não. Não? Eu tive que malhar muito pra aprender a girar pirueta. E é muito impressionante, porque a pirueta é um passo que você vira uma chavinha. Tem gente que Papai do Céu colocou no mundo e falou assim: vá pro mundo e gire. Sabe? Tem gente que gira sem bater cabeça, sem ter impulsão, sem nada. Ela pisca, ela gira. Né? Entendi. Mas assim, nós meros mortais, pelo menos eu, mera mortal, preciso realmente ter a base muito bem trabalhada para eu conseguir fazer o giro. Saber muito bem o que eu estou fazendo para o meu giro acontecer, senão ele não acontece. Por mais que eu tenha eixo. Eu tenho um eixo lindo, graças a Deus, isso eu nasci abençoada. Mas assim, a impulsão me falta, a velocidade me falta, então eu preciso trabalhar muito bem isso para conseguir fazer um giro de pirueta. Então, tem como trabalhar? Sim, uma pessoa que nunca girou pirueta, você que está escutando aí, eu tenho pânico, né? Pânico de pirueta porque eu não consigo girar, fico tonta e nananã. Tem como trabalhar isso? Óbvio, tem, sim, com certeza. Existem trabalhos que a gente faz para conseguir melhorar aí a nossa pirueta. E aí, é muita coisa para falar aqui, muitos detalhes, e aí eu acho que dá para citar assim, que preste atenção como está sendo seus pliés, e não é o plié antes da pirueta não, é o plié lá da barra. Aquele plié da barra, ele tem que ser uma coisa embutida em você, um plié lindo, maravilhoso, perfeito, pressionando o chão, para você na hora que fizer o plié no centro, antes da pirueta, essa consciência corporal dessas pressões que acontecem no plié, ela já vem sem você precisar pensar, porque você já vai ter tanta coisa para pensar na hora. É melhor você não ter que se preocupar com isso. Eu vou fazer uma observação, eu assisto bastante as suas aulas, né? E às vezes eu vejo você cobrando as meninas lá do plié na barra, que vai usar no centro, você avisa elas até. Avisa, eu sou legal. Aí chega na hora da pirueta, tem uma amnésia, né? Existe uma amnésia ali, a amnésia da pirueta acontece. Né? Eu acho que é o desespero, eu acho que é a hora do pânico que você falou, entendeu? Bate um pânico que você... O que acontece? Qual é o grande inimigo da pirueta, né? O grande inimigo de girar a pirueta é o pânico. É o pânico de pensar em girar. Aí você não consegue trazer todo o aprendizado que você teve durante a aula para aquele momento, você não consegue resgatar isso. Ou isso realmente já está embutido no seu corpo, ou você não consegue pensar nisso. E aí você só pensa que vou girar e vou cair. Esse é o pior pensamento. E agora eu vou girar e vou cair. Eu vou cair. E aí a gente pensa, a gente cria, a gente atrai, isso acontece, e aí a gente fortalece, aí a gente entra num ciclo ali, num raio do espiral descendente, que eu falo bastante aqui. Por quê? Porque a gente fica visualizando tudo de ruim que pode acontecer. Então, assim, não é que a pessoa não... Muitas vezes não é... Às vezes a pessoa não sabe fazer. Às vezes a pessoa não sabe que precisa fazer um plié bem feito, tracionando os joelhos para trás, levando o xixi para frente para ter a impulsão necessária, que o passê tem que subir na velocidade certa, né, para conseguir girar. Mas às vezes ela até sabe de tudo isso, né? Acho que você acompanha nas minhas aulas mais do que eu falo, né? Sim. Mas aí chega na hora, esse raio desse inimigo do vou cair, se embute ali, ele não dá espaço para pensar em mais nada. Aí é complicado. E aí, como a gente resolve isso? Sim, como resolve isso? Vamos lá. Né? Porque pode ter surgido essa dúvida aí, mas e aí, eu penso nisso, eu chego na hora e penso, eu vou cair, né? Não dê atenção para isso, dê atenção para a sua sensação corporal. É louco? É louco, vamos lá, vou explicar. Quando a gente coloca o plié, por exemplo, uma pirueta saindo de quarta posição, eu coloco o plié pressionando o chão, puxando os joelhos para trás, trazendo o xixi para frente, fechando o abdômen, colocando o braço, tendo toda essa consciência corporal e buscando essa sensação corporal, já está na hora de subir e girar. Não deu tempo de eu pensar em nada. Entendi. Aí é a hora que as bailarinas sobem, giram, arregala 2 olhos porque eu saí, né? Esse giro saiu. Já foi, né?
Então, assim, o grande segredo de fazer pirueta é não pensar no giro, é pensar no que tem antes do giro. Boa. Sim, é assim Boa. que as minhas piruetas saem. Show, muito bom. Tá clareando aí, você vai sair girando pirueta hoje, Tia Ju? Provavelmente dupla. Gente, eu filmo pra mostrar pra vocês. A minha dúvida agora é essa. 1 pirueta, 2 piruetas, 5 piruetas. Uma vez que eu aprendo a fazer uma pirueta, é só uma questão de tempo que eu vou chegar na 5ª, na 10ª ou não? Cada estágio da pirueta é um aprendizado diferente. Girar 1 é uma coisa, girar 2 é outra, girar 3 é outra. Como que é? Tem dois pontos aí. Primeiro ponto, é só uma questão de tempo. Não, tempo é o relógio correndo, né? O tempo sentada não, né? Vou esperar meia hora, agora deu meia hora, agora vou fazer dupla. Não esse tempo sentada, Só que o problema é que as pessoas acham que é isso, que tipo, daqui a 1 ano eu vou estar girando 2. Não, você não vai estar girando 2 se você não trabalhar para girar 2. Você não vai estar girando 3 se você não trabalhar para girar 3. O mecanismo de girar uma para girar dupla, para girar 2 piruetas, é bem diferente. Muda bastante coisa. O aprendizado, a execução. A execução. Tem algumas coisas que acontecem ali que você precisa fazer para girar dupla pirueta. A força que você coloca, a pressão, né? Quando eu falo força, é pressão muscular que você coloca é diferente. O foco é diferente. Para girar uma, você tem que pensar em subir. Para girar 2, você precisa pensar na rotação do tronco. Entendi. São pensamentos diferentes. Mecanismos diferentes. E a maneira como você pensa faz o seu corpo reagir diferente. Então, a reação do meu corpo para uma pirueta é uma coisa. Então, quando eu penso em uma pirueta, eu vou pensar em subir e bater uma cabeça. Eu vou pensar em subir, fazendo as pressões corretas e descer. Quando eu for fazer dupla pirueta, eu preciso pensar em afundar de verdade, ou seja, fazer um plié decente. Não esses pliézinhos que estão por aí em extinção, né? Não, fazer um plié de verdade. E aí usar muito a velocidade do meu tronco na hora que eu giro. Então a velocidade com que o meu ombro vai rodar, levando o meu tronco todo. E aí para isso eu uso um macete do braço. Né? Então, por exemplo, eu para girar dupla pirueta, eu alongo meu braço lá para frente e aí eu puxo, porque isso me dá uma consciência corporal de que o meu ombro tem que acompanhar o meu braço, e aí o meu ombro gira rápido. Entendi. Entende? Então, assim, tem alguns macetezinhos pra gente sair de uma para ir para 2. Sim, entendi. mas muda algumas coisinhas. Agora, de 2 para ir para 3, para ir para 4, para ir para 5, aí é a potência muscular. Potência muscular e velocidade da cabeça. Quanto mais rápido eu bater a cabeça, quanto mais força muscular eu tiver, mais velocidade eu vou ter para girar. Por isso que meninos giram tanto. Porque eles têm uma potência muscular, um músculo muito forte. Entendi. Show. Sim, mas não é deixar o reloginho correr lá. Você tá com o braço cruzado, esperando o reloginho correr. Ano que vem eu vou estar girando dupla. Não, se não fizer nada pra isso, pode ser até que uma você perca. De uma venha pra meia, né? Show. E pirueta na meia ponta e pirueta na ponta. Quais as principais diferenças? O mecanismo é o mesmo? Muda tudo? Como que funciona? Muda algumas coisas, mas a principal diferença é o pânico. Na meia ponta você fala assim, né? Tem medo, mas tudo bem, vamos lá, né? Na ponta você tem uma diferença de altura do seu corpo maior. Você fica mais alta na ponta. E essa altura maior e instável, muito mais instável do que na meia ponta, causa muito mais pânico. Entendi. Então, quando a gente faz na meia ponta, a gente tem uma base de apoio dos pés. Então, a gente tem a base do metatarso e dos dedos, né? Então, a gente tem um tanto assim, vamos dizer, assim, tô exagerando, mas assim, de apoio dos pés no chão. Quando a gente vai pra ponta, reduz quase que pela metade a base de apoio, vira só um pontinho, né? E aí isso gera muita instabilidade, difícil, né? O eixo ali na ponta, o equilíbrio na ponta. E aí, além disso, ainda tem que fazer isso girando e no alto. Então isso dá um pânico tão grande
que aí toda aquela base de pensar no plié, de pensar em puxar passeio, vem a amnésia da pirueta. acabou. Não quero nem pensar em nada. Aí a gente vê, tem bailarinas que, nossa, giram, que é uma maravilha. Normalmente adolescentes, que não tem noção do perigo. Não, brincadeira. Mas assim, é verdade. Não, é verdade, o adolescente não tem Sim, medo de... é mais de atirado, coisa, entendeu? Às vezes, né, muitas vezes não tem tanta vergonha de cair de bunda no chão, porque o passo que mais a gente tem chance de cair com bunda no chão é a pirueta. E para uma bailarina adulta cair com a bunda no chão, é difícil pra bailarina, assusta, né? Sim. Quanto tempo faz que a gente era criança? Quando era criança a gente caía toda hora, depois de adulto a gente não cai mais tanto, né? E aí assusta. Então, tem um monte de coisas que a gente como bailarina adulta precisa vencer pra girar a pirueta. E tá muito mais em vencer essas coisas do que na pirueta em si. Entendi. Entende? Entendi. Então, assim, é diferente, os mecanismos da meia ponta pra ponta é diferente. Muda algumas coisas, muda a velocidade com que você sobe, tem que ser um pouco mais rápida para girar na ponta, né? Porque o processo de subir na ponta, ou você aproveita a impulsão daquele plié para subir, ou você vai ter que fazer muito mais força e aí o giro não vai acontecer. E também a potência muscular, você vai ter que ter força mesmo para girar no negócio, equilíbrio e tudo mais. Então muda algumas coisas, mas o conceito ele é igual, plié, relevé para ser rápido, batendo cabeça rápido. E aí vencer seus medos. Sim. Ter uma boa pirueta na meia ponta vai te ajudar sim na ponta, mas você vai ter que vencer o medo. Isso. Vai te ajudar, mas não significa que você vai girar. Então vamos supor que hoje você faça dupla pirueta na meia ponta. Na hora que você for para a ponta, você vai ter que aprender a fazer uma de novo. Entendi. Vai ter que aprender esse mecanismo. Porque o eixo é diferente. Uhum. Né? Quando eu subo na meia ponta, por exemplo, eu fico aqui. Na hora que eu vou subir para a ponta, eu venho para cá. Entendi. A minha consciência corporal, ela tá voltada para eu ficar aqui. Na hora que eu subo para a ponta, já me assusta eu mudar de lugar. Tem uma fase de reaprendizagem ali, né? Tem. Por isso que eu sempre falo assim, adianta ir para a ponta sem saber girar a pirueta? Não adianta. Na meia ponta? Não adianta. Porque aí eu vou chegar na ponta e não vou conseguir fazer. Uhum. Né? Então eu preciso aprender a girar a pirueta na meia ponta para depois eu reaprender na ponta. Show. Muito bom. Sim? Tá clareando alguma coisa aí, Tá, Tito? ou se tá. E pra você aí do outro lado, coloca aí hashtag clareou. Pra saber que você tá com a gente aqui até agora e que realmente ajudou em alguma coisa até aqui. E aí, você fiquei curiosa, você falou agora há pouco que o passo que as pessoas mais caem, que mais tem chance de cair é a pirueta. Você já caiu? Vixe Maria! E nunca morri, tô aqui. Já caí muito girando pirueta. Nossa, não, eu acho que eu acho assim, só não cai quem não tenta. Sim. Quem não tenta não consegue. Quem fica sentado não cai. Não cai, né? Então assim, quando a gente já vai pra uma pirueta falando assim, cara, se eu cair eu vou levantar e vou tentar de novo. Faz parte do processo. Você já sabe o que você vai fazer se aquilo acontecer. Uhum. Não te assusta mais. Sim. Né? E aí é a questão da gente trabalhar isso, o que me assusta, né? O que assusta a gente é aquilo que a gente não sabe como a gente vai lidar se aquilo acontecer. Sim. Se a gente já é ruim cair, é ruim. Dói, dá vergonha. Sim? Só que se eu já sei como é que eu vou lidar se aquilo acontecer, fica um pouco mais fácil de eu falar, não, beleza, eu vou assumir o risco. Sim. Né? Então, E é um risco que precisa ser assumido se você Sim. quer, né, evoluir ali. E eu acho assim, quando a gente pensa que qualquer pessoa pode cair, só não cai quem não tenta, se eu cair é um sinal que eu tô tentando. Você já tá um passo à frente. Eu já tô um passo à frente, né? Então aí a gente muda esse mindset. Sim. Aí é por isso que eu falo assim, a pirueta você precisa ter coragem. Se a pessoa entra na sala já murchinha, não vai ter coragem pra fazer pirueta, entende? Então esse trabalho do mindset mesmo, de as coisas não saíram como eu planejava e tudo mais, isso ajuda a gente no balé, na dança em si, principalmente na pirueta. Show! Cíntia, já tá clareando aí? Clareando mais, Quero ver a clareando mais. fazendo dupla daqui a pouco. Agora uma outra dúvida. Pelo que eu entendo ali, pelo que eu vejo ali da aula, tem vários tipos de pirueta, é isso, né? Sim. Quais são os mais usados? Eu escuto vocês falarem vários nomes lá. Quais são os mais usados? E existe um grau de dificuldade diferente entre
cada tipo de pirueta? Fala um pouquinho disso pra gente. Sim, bom, vamos lá. Pirueta, né, na verdade, assim, tem várias maneiras de fazer pirueta. Você pode fazer pirueta coupé, quando o pé tá lá embaixo, perto do tornozelo. Você pode fazer pirueta com passê. Pirueta é o giro. Sim, pra você entender, tia Ju, bem a grosso modo, sim, tá? Vamos lá. Pirueta tô acompanhando. Tá. Pirueta é o giro. E esse giro pode acontecer acompanhado de um coupézinho, certo? Você tem que girar com um pé só no chão, isso é pirueta. Certo. Bem a grosso modo. Aí o outro pé pode estar fazendo um coupé, por exemplo, ou ele pode estar fazendo um passê, ou ele pode estar fazendo um atiti, ou ele pode estar fazendo um arabesque. Entendi. Ou ele pode estar com a perna ao lado. Uhum. Sim? Então tem várias maneiras da gente girar a pirueta. Isso pensando na outra perna. E aí eu tenho tenho duas direções para girar a pirueta. Uma é o que a gente chama de pirueta andeor, que é quando a gente gira para fora do nosso corpo. Sim? Então essa é uma pirueta andeor. Ou uma pirueta andedã, que é quando o meu giro acontece na tangente do meu corpo. O movimento ele vem como se eu quisesse vir para dentro do meu corpo. Certo? Certo. E aí a gente tem uma outra diferença, que é da onde sai a pirueta e da onde chega a pirueta. Então uma pirueta ela pode sair de quinta, ou ela pode sair de quarta. Entendi. Entende? Então a gente tem esse leque. Pode variar a direção, pode variar o ponto de partida da posição dos partida pés. Partida e chegada. Pode variar a posição da perna de cima durante o giro. Isso. O que mais? Tem mais alguma coisa? Foram... Não, foram todas. Sim, Show. então o que ficou claro. Ficou? Uma é a base, ela tá no chão. A outra ela vai estar em algum lugar e isso vai determinar o nome da minha pirueta. Aí eu vou falar da onde ela sai para onde ela chega e qual a direção do giro. Sim? Então seria pirueta andedã de quarta posição em arabesque, por exemplo. Isso. São várias classificações. Aprendi. Existe essa que eu falei? Existe. Então, assim, existe um leque muito grande de possibilidades de pirueta e cada opção ali tem a sua dificuldade. Não é porque eu consigo fazer dupla pirueta em passê, saindo de quarta posição e voltando para quarta, que eu consigo fazer uma pirueta de arabesque. Entendi. Não. Entende? Todas essas variáveis vai interferir na execução da bailarina. É como se fosse tudo outros passos. E você vai ter que reaprender tudo. Entende? Então tem muda tudo. Então, eu fazer pirueta, relevé, passê, pirueta, passê, saindo de quarta é uma coisa, saindo de quinta e voltando para quinta é outra. Entendi. Tá? O próprio ângulo de abertura da perna ali, quando a gente está em quinta posição, que está um pezinho grudadinho com o outro e eu faço plié, eu consigo usar uma potência muscular para girar. Conforme meu pé vai se distanciando um do outro, aumenta a minha potência muscular. E aí fica mais fácil para eu girar. Entendi. Pensando em potência muscular, não pensando em eixo, porque tem que existir uma transferência. Mas, assim, é complexo para te explicar assim, seria mais fácil mostrando, mas assim, só para você entender. Então, eu tenho uma turma iniciante. Qual é a melhor pirueta para eu começar a trabalhar pirueta? Qual é a melhor para começar a trabalhar com uma turma iniciante? Tem professores que defendem que a pirueta de quinta é a melhor pra gente trabalhar com iniciante, porque os meus dois pés estão muito próximos, então o eixo tá quase que no mesmo lugar, então não tem tanta transferência de eixo, então fica mais fácil para eu trabalhar ali. Outros professores, como eu, preferem trabalhar de quarta. A primeira pirueta a ensinar vai ser a de quarta. Existe uma transferência de eixo, existe. Aí a gente ensina a criança a deixar o peso maior na perna de base, que é, no caso aqui, a perna da frente, para conseguir fazer essa transferência. Só que ela tem uma potência muscular maior para conseguir executar a pirueta. Então, é testar. Então, uma turma iniciante, teste pirueta de quinta e pirueta de quarta. Ver qual que está saindo melhor, né? Legal. E eu acho que quando a gente ensina a pirueta para uma criança, ou mesmo para um adulto ali, quando sai de quinta, eu acho que ela é muito assustadora.
que você fala, eu vou tirar o impulso da onde para subir aqui? E aí a tendência é compensar muito jogando o bumbum para trás. Escutando você falar essa explicação, se eu fosse aprender agora, eu me sentiria mais segura de quarta, com uma base mais alargada mais do início alargada. do que... E aí, assim, tudo depende. Ah, não, é uma escola de formação, né? É Royal, é Vagando, não sei o quê. Eles têm lá o protocolo. Ah, você tem, sei lá, 7, 8 anos, 10 anos, vai estar começando a aprender pirueta, 12 anos, depende do método ali. Então, a ideia é que dentro desse método você só realmente chegue na pirueta lá com, sei lá, com 14 anos. Então, eu tenho dos 10 até os 14 para trabalhar, então tá tudo bem. Agora, uma turma adulta, não. Uma turma adulta não vai ficar 4 anos malhando a pirueta sem conseguir fazer. Então eu preciso trabalhar mecanismos que façam ela experimentar a pirueta mesmo que essa pirueta não esteja perfeita. E depois a gente volta e vem arrumando o que não está tão perfeito assim. Show. Sim? Show. Muito bom. Tá clareando, Tia Ju? Tá, hashtag clareando. Vou citar. Agora vamos assim a uma pergunta bem objetiva. Vamos supor que minha pirueta não tá legal. Tem algum macetezinho assim? Tem alguma dica que você fala, faz isso que vai melhorar? Me ajuda aí, Tia Mari, com a minha pirueta. Nossa, assim, acho que no balé tem muitos macetes, né? Quando a gente tem mais experiência, quando a gente já dança bastante, né? Já dançou bastante, já fez bastante aula, você descobre os macetezinhos e tal. Pirueta, quando você vai girar uma pirueta, não tem muito macete não. É aquilo ali, é a técnica pura. Para girar mais do que uma, tem alguns macetes. Tem esse macete do braço que eu falei agora, tem o macete de onde você marca a cabeça, de onde você sobe o passê. Né? Acho que você até já viu eu falando sobre isso, né? Dessa questão de que, né, quando a gente vai girar mais do que dupla ou mais piruetas, a direção onde a gente puxa o passê, ela pode ser diferente para ajudar nesse giro. Agora, se você me fala que você está começando agora a girar pirueta e que você não está saindo, o que eu posso te ajudar? Não te vendo, né? Balé online, né? Não te vendo. Primeiro, se eu estivesse te vendo, eu ia te avaliar. Professores, você quer saber o que não está saindo na pirueta do seu aluno? Onde é que ele está pecando? Avalie esse aluno, olhando ele girando pirueta de frente, de lado, de costas e do outro lado. Os 4 ângulos. Dá a volta no aluno, gira uma pirueta. Tá, agora gira de novo. Aí vai nas costas dele. Agora de novo, aí vai para o outro lado. De novo. Porque você mantendo o aluno na mesma pirueta, sem trocar perna, sem nada, e você avaliando todos os ângulos, você vai conseguir ver exatamente qual é a compensação que ele está fazendo, que está fazendo com que ele não consiga girar, ou que o giro esteja caindo e tudo mais. Então essa é uma dica aí para o professor. Agora, sem te ver, o que eu diria é, filme a sua pirueta. De frente, legal. De lado, de costas, do outro lado. Olha a sua pirueta. E aí, quando você for olhar para fazer a correção, de baixo para cima. Eu sempre defendo isso. Olha os pés, vê se essa quarta ou essa quinta, não sei qual pirueta você está girando, mas se ela tá bem colocada, né? Se o plié tá puxando os joelhos para trás, se o xixi tá vindo para frente, se essas costelas estão fechadas, se essas costelas se abrem durante o giro e aí eu caio para trás, né? Então tem várias coisas que você mesmo consegue se corrigir na hora que você se avalia, na hora que você olha, desde que você tenha o conhecimento ali, o fundamento para a pirueta acontecer. Show! Show? Tá pronto aí para testar esse E aí você comentou até, qual pirueta é mais difícil, isso, né? Faltou você me responder isso. Na verdade, assim, eu acho que varia um pouco de nível, né? Então, para um aluno iniciante, fazer uma pirueta, né, em arabesque vai ser difícil para ele conseguir fazer e tal. Mas pensando numa turma avançada, que faz todos os tipos de pirueta, ou pelo menos deveria fazer, o que eu vejo mais dificuldade, assim, é pirueta de segunda para meninas. Porque elas pensam em tirar a perna ao lado. Elas não pensam em tirar a perna atrás. Eu fiz uma dica sobre pirueta de segunda. Vou deixar aqui. Se não sair, vai estar para sair. Coloca aí nos comentários. Quero ver a pirueta de segunda.
Porque é eu uma só das... sei qual é porque eu tava junto na gravação na desse gravação, vídeo. né? Mas assim, essa é uma das piruetas mais difíceis, assim, que uma até sai, uma só o relevé já faz a pirueta sair em turmas avançadas. Mas fazer dupla pirueta de segunda é só pros power. Então seria essa aí. Mas eu acho que, na verdade, para qualquer turma, a pior pirueta é aquela que a gente não treina. A gente faz de vez em quando. De vez em quando não vai sair, não precisa treinar. A pirueta é uma coisa que a gente tem que treinar todo dia. Antes de chegar na sala, vai lá, quarta posição, pirueta, quinta posição, pirueta, andeor, andedã. Em uma aula, o professor, ele dá diferentes tipos de pirueta ou não necessariamente? É algo que ele vai evoluindo Não, deveria. Mesmo turmas iniciantes, assim, eu tento... Porque quando a bailarina entende o que é uma pirueta de quarta posição, em passé, andeor, eu me sinto obrigada a dar andedã, que é para outra direção. Por quê? Para ela diferenciar o que é o andeor do que é o andedã. Entendi. Aí ela assimilou as duas coisas, eu vou dar de quinta. Para fixar melhor o conteúdo. O conhecimento, exatamente. Agora, se a gente só dá aquela, na hora que eu chego com uma pirueta andedã pra bailarina, ela fala, oi, o que é isso? Né? Então, a gente precisa ir mesclando ali. Numa turma avançada, você dá a pirueta passé, que é a mais comum de ser dada, mas aí você vai trabalhar a pirueta de arabesque, pirueta de segunda, você vai trabalhar X piruetas. Legal. E você tinha falado no comecinho, você citou alguma coisa que às vezes as bailarinas falam, me dá tontura. É muito comum, quando está aprendendo ali, o processo de aprendizagem da pirueta, ter muita tontura? Ou isso vai melhorando conforme o treino? Como que funciona essa questão da tontura? Depende do estilo de aula. Por exemplo, eu só vou trabalhar pirueta com uma turma depois que eu trabalhei giros. Né? Porque os giros não é só pirueta, a gente tem chané, tem détourné, tem piquês. Então eu trabalho sempre giros com deslocamento antes de trabalhar pirueta, mas isso sou eu, né? Aí na hora que ela estiver ali no eixinho dela sem precisar do deslocamento, essa fase de tontura já passou faz tempo. Entendi. Entendeu? Mas eu imagino que quem já comece dando os giros, partindo da pirueta, vai passar por essa sensação de tontura, porque a tontura vem, né, essa sensação de tontura vem por a gente não treinar o nosso centro do equilíbrio, o cerebelo ali, labirinto e tudo mais, que faz com que o mundo balance e você fala, onde é que eu tô, né? Então, quanto mais a gente treina isso, mais administrável fica essa sensação para o nosso corpo. Então, eu gosto de treinar isso bastante com deslocamento. Show. A gente pode fazer um sem filtro sobre giros em geral, qualquer dia. Fechou. E uma outra dúvida aí, conforme você vai falando, vai surgindo umas coisas aqui na minha cabeça. Aí, então aproveita. Uma coisa que eu sempre vejo nas aulas, né, que as meninas têm pavor de tudo que é feito do lado esquerdo, né, a sequência do lado esquerdo. A pirueta também tem isso? É pirueta você faz com o lado direito, faz com o lado esquerdo, também é o macaco ao lado esquerdo, como que funciona? Então, é engraçado isso, né, eu também, assim, não gosto das minhas sequências do lado esquerdo, né, quando eu faço aula. Eu adoro o lado direito, mas o lado esquerdo eu falo, meu Deus, vamos lá, o lado esquerdo. Só que como professora, muitas vezes eu acho melhor minhas alunas do lado esquerdo do que de direita. Olha que loucura. Porque do lado esquerdo, elas vão com um pouco mais de cuidado, atenção, vontade de fazer dar certo, porque já tem aquele negócio que, ai meu Deus, não sei se vai dar, né? Do lado direito eu sinto elas muito confortáveis, né? E eu gosto de ver o meu aluno não tão confortável assim. Quando você tá confortável, às vezes você não se atenta a todos os detalhes, né? E às vezes alguma coisa passa. E aí isso acaba acontecendo na pirueta também, mas assim, tem meninas que às vezes têm mais facilidade para girar de esquerda, né? E não necessariamente é quem é destro ou canhota, não tem muita relação não, E tem meninas que às vezes ela é destra, mas ela tem mais facilidade para girar de esquerda. E aí pode ter várias, eu já levantei várias hipóteses, mas nunca fui atrás de provar nenhuma, mas assim, eu imagino que pode acontecer a questão da própria força muscular da perna de base ser diferente de uma perna para outra, pode dar essa sensação de estabilidade maior na hora de girar, enfim. Tá aí quem faz, né? Pesquisa seria um tema interessante aí para pesquisa, eu gostaria de saber. Cientificamente comprovado que, ai, adoraria.
acho que a gente deu bastante dica aí, né? Foi quase um guia aí, né? De pirueta. O Sem Filtro show. Aí fecha pra gente então com 3 piruetas. Uma palavra pra mindset pra girar piruetas. Uma, pode ser 2? Pode ser 2. Só vai. Só vai. Plié e vai, né? Porque não tem outra coisa, assim. E eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente trabalhar o nosso mindset já... Se eu tenho medinho de girar pirueta, provavelmente eu tenho medinho de um monte de outras coisas ali na sala de aula. Se eu tenho medinho, eu tenho que trabalhar isso. E aí, fica a dica amor. Aqui no canal tá cheio de dicas sobre mindset para bailarina, né? Que vai transformar ali a sua maneira de pensar o balé para realmente ver uma melhora no seu desempenho em sala de aula. Fechou, então quem chegou até aqui no final do vídeo é hashtag só vai. Hashtag só vai. Quero ver quem chegou até o final desse vídeo. Olha, para chegar no final desses vídeos longos é só gente fera, exatamente, né, Tia Ju? Só Highlander. Entreguei a idade agora. Não, só bailarina fera que chega até o final. Fera, isso aí. Galera, espero que você tenha gostado, que vocês tenham gostado e que você tenha gostado desse vídeo de hoje, desse nosso Sem Filtro. Se você gostou, não esqueça de dar curtir nesse vídeo, é importante pra gente aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas para todo mundo sair rodopiando por aí. E se inscreva no canal do YouTube que tem dicas todos os dias. Muito obrigada, Tia Ju, pela sua participação. Agora eu vou parar o vídeo para poder filmar a Tia Ju fazendo dupla pirueta. Ah, tá. Aí acordou, né? E a gente se vê, então, além de estar aqui no YouTube, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, Lista VIP, blog, WhatsApp. Aê, a gente está em vários lugares e a gente se vê na próxima dica. Até mais. Até mais, galera.